Olá, estamos refletindo no texto bíblico Os Discípulos do Caminho de Emaús. Texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35. Sugiro que você leia em casa, em sua Bíblia, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35, os discípulos no caminho de Emaús. Refletindo sobre este texto, já falamos que Deus caminha conosco nas mais diferentes situações da nossa vida. Também falamos que Deus ouve as nossas orações. E hoje queremos refletir no fato de que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas também responde às nossas orações. Já ouvi muitas pessoas falarem: eu oro ao Senhor com fervor, mas parece que Ele não responde às minhas orações. Olhando para o texto, podemos perceber que os dois discípulos no caminho de Emaús, apesar de terem estado e caminhado com Jesus, apesar de terem ouvido da sua palavra tantas vezes e ter aprendido muito dele, apesar de terem vivenciado muitos momentos ao lado de Jesus, depositaram as suas esperanças naquilo que Jesus não veio fazer. Esperavam por algo que Jesus não tinha prometido. Os discípulos acreditavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição a Roma. Pensavam em uma libertação política momentânea, poderíamos dizer. Mas não entenderam que Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. A exemplo dos discípulos do caminho de Emaús, também hoje em dia, muitas vezes, esperamos que Deus resolva os nossos problemas imediatos e momentâneos. Queremos todo tipo de bênçãos de Deus para satisfazer os nossos desejos e ainda queremos do jeitinho que imaginamos e esquecemos que a bênção maior é o seu amor, misericórdia, perdão dos pecados e a vida eterna. E estas nos são oferecidas diariamente. Quero compartilhar também um versículo que se encontra em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Esse versículo é muito esclarecedor. Ele fala da vontade de Deus. E acredito, essa é a chave da questão. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E a sua vontade, somente Ele conhece. A própria Bíblia nos diz que muitas coisas são encobertas para nós, e a vontade de Deus é uma delas. Quando pedimos algo e nos parece que não foi respondido, provavelmente foi sim, mas conforme a vontade de Deus, que nem sempre conseguimos perceber e entender. Jesus, ao orar a Deus, diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Podemos orar e pedir sobre as mais diferentes coisas da vida. E devemos, inclusive. A própria palavra de Deus nos aconselha
Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mas conscientes que Deus nos responde conforme a sua vontade, que muitas vezes é diferente da nossa. Refletindo neste tema, eu me lembrei de uma pequena história que diz que uma pessoa estava presa em um telhado durante uma enchente. A água não parava de subir e essa pessoa orou fervorosamente a Deus para que Deus viesse com os seus anjos e que Deus assim a salvasse. Após a oração, um pequeno barco, um grande navio e um helicóptero vieram salvá-la. Mas ela recusou todas essas ajudas, pois acreditava que Deus viria salvá-la com seus anjos. No final, a pessoa foi levada pela enchente e se afogou. Podemos dizer que Deus não ouviu a sua oração? Deus realmente foi salvá-la. Deus ouviu e respondeu a sua oração. Todas as equipes de salvamento foram enviadas por Deus. Eram anjos de Deus para salvá-la. Mas a pessoa as recusou, porque imaginava que Deus a salvaria de outra forma. Em nossas experiências cotidianas, da mesma forma que esta pessoa da história, tantas vezes ao orarmos a Deus, continuamos imaginando e esperando que Ele nos responda de acordo com a nossa expectativa e da forma que nós queremos. Se a ação de Deus não é aquela que nós imaginamos, pensamos então que Ele não responde às nossas orações. O que acontece não é que Deus não responde às nossas orações, mas que Ele responde de acordo com a sua forma e de acordo com a sua vontade. Portanto, não desanimemos na nossa caminhada diária. Continuemos orando e orando constantemente, mas que saibamos aceitar a vontade de Deus em nossa vida e reconhecer que, apesar de muitas vezes ela ser diferente da nossa, é infinitamente melhor. Tenhamos a certeza de que Deus ouve e sim, sempre responde às nossas orações, de acordo com a sua vontade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.